Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Ainda seguindo a linha de estudo de algumas visões budistas, eu vou apresentar para vocês um personagem muito interessante que é o Shantideva. Ele escreveu um livro chamado Bodhicariavatara, que traduzido é o caminho para a iluminação. A história da vida do Shantideva é muito interessante. Shantideva nasceu no século VII na antiga província de Saurashtra, na Índia. O seu pai, Kalyanavarman, que era o rei dessa província, chamou-lhe Shantivarman, que quer dizer armadura de paz. Desde a sua mais tenra idade, o príncipe manifestou um profundo respeito pelos mestres espirituais e uma grande bondade pelos habitantes do reino, sobretudo pelos pobres e pelos doentes. Um dia, encontrou um asceta que lhe ensinou a arte de meditar sobre Manjushri, o Buda do conhecimento, e pouco tempo depois Manjushri apareceu-lhe numa visão e o abençoou. Quando o rei morreu, a corte preparou um grande pompa à sagração do príncipe, erigindo um majestoso trono. Mas na noite anterior à cerimónia, Manjushri apareceu ao príncipe em sonhos, sentado nesse trono, e disse-lhe: "Meu filho, este trono é meu. Sou o teu mestre espiritual. Não é conveniente que partilhemos o mesmo assento." O príncipe acordou e compreendeu que não deveria reinar. Renunciando aos faustos da corte, fugiu e entrou na ilustre Universidade Budista de Nalanda. Foi ordenado monge por Jayadeva, o principal dos 500 panditas, e recebeu o nome de Shantideva, divindade de paz. Sem que ninguém se desse conta, estudou a tripla recolha, que são os ensinamentos do Buda, e assimilou perfeitamente o seu sentido pela meditação. Compôs então 2 tratados: Shiksamukaya, ou o Compêndio das Instruções, e o Sutra Samukaya, ou o Compêndio dos Sutras, nos quais expôs a essência do seu saber e da sua própria realização. No entanto, aos olhos dos seus companheiros, ele não passava de um ignauro preguiçoso, a quem chamavam de Busuku, que é o que só sabe comer e dormir e fazer as suas necessidades. Todos achavam imoral alimentar aquele parasita com as oferendas dos fiéis e decidiram fazer tudo para correr com ele. Tendo-se posto de acordo, os monges proclamaram que cada um, por sua vez, devia pregar o Dharma. Pensavam assim que, para evitar ser humilhado, o Busuku, que era Shantideva, fugiria. Mas não só isso não aconteceu, como apesar da insistência dos seus colegas, impacientes para o ridicularizar, ele recusou-se a pregar, argumentando com a sua ignorância. O caso foi levado ao abade, que decidiu que o monge recalcitrante se submetesse à regra. No grande átrio do templo, prepararam então um trono inusitadamente alto. Dispuseram um altar com numerosas oferendas e convocou-se a assembleia completa dos monges. À hora prevista, convidaram o parolo a sentar-se. De repente, sem que alguém se desse conta como, Shantideva estava sentado no cimo desse trono, desmensurado. Ou seja, era um trono imenso, alto, e quando deram conta, ele estava sentado lá em cima, ninguém sabe como é que ele chegou lá em cima. Alguns começaram a sentir-se pouco à vontade. Shantideva perguntou: "Devo comentar um texto conhecido ou devo dar um ensinamento inédito?" Os panditas olharam, surpreendidos e trocistas, e responderam: "A vossa aptidão a dormir e as vossas outras maneiras são realmente extraordinárias. O melhor é manter essa vossa tradição específica. Improvisai-nos um discurso." Então Shantideva expôs o Bodhicariavatara,
o mais pequeno que o seu compêndio de instruções, mas mais detalhado que o compêndio dos sutras. Enquanto ensinava, a assistência estupefacta viu Manjushri majestosamente sentado no céu e concebeu uma grande fé. Quando Shantideva chegou a estes versos do 9º capítulo, que dizem: quando nem a realidade nem a não realidade deixam de se apresentar ao espírito, então, na ausência de qualquer atitude possível, o espírito liberto de conceitos tranquiliza-se. Quando ele estava lendo este verso, elevou-se lentamente no céu com Manjushri, cada vez mais alto, até se tornar invisível. No fim do Bodhi Karyavatara, só via a sua voz. Os panditas, cuja memória tinha a reputação de ser infalível, imediatamente puseram o seu discurso por escrito. Mas uns encontraram-se com 700 quadras, outros com 1000 e outros com mais ainda. A versão dos panditas do Kashmir tinha 9 capítulos e 700 quadras. A versão dos panditas do Magadha tinha 10 capítulos e 1000 quadras. Levantou-se uma dúvida nos seus espíritos. No seu discurso, o mestre tinha dito que lessem continuamente o compêndio das instruções, ou então que se estudasse, como abreviado, o compêndio dos sutras. Ambos os textos eram desconhecidos de todos. 2 panditas de memória infalível decidiram procurar Shantideva. Depois de muitas buscas, encontraram-no no sul da Índia, meditando junto a um stupa. Explicaram-lhe então longamente as razões da sua visita. Shantideva disse-lhes que a versão autêntica era a dos panditas de Magadha e que os 2 compêndios estavam em Nalanda, nas traves do telhado da sua cela. Encantados, voltaram a Nalanda e encontraram o lugar indicado, os 2 manuscritos, escritos na fina caligrafia dos panditas. De novo voltaram para junto do mestre, que lhes explicou o sentido desses textos. A existência extraordinária de Shantideva progrediu sempre. Percorreu a Índia realizando milagres, salvou milhares de pessoas da fome multiplicando o alimento, curou doentes e feridos, deu fé aos incrédulos e viveu como um perfeito Bodhisattva. Esta história que eu acabei de ler, ela é de um livro da editora Livros e Leituras de Lisboa. E mostra uma tradução em português do livro do Bodhi Karyavatara de Shantideva. É um livro muito interessante. E tem uma passagem no capítulo de adotar o pensamento da iluminação. Tem um verso que diz o seguinte: como um cego que encontra uma joia num monte de esterco, em mim surgiu, não sei como, este pensamento da iluminação. E existe neste livro um pensamento se questionando de onde surge este pensamento de iluminação. Como ele chega até nós. Este pensamento de nós nos autodescobrirmos, nós nos autoentendermos, de descodificarmos a realidade do mundo onde vivemos, de conseguirmos enxergar a ilusão onde ela se encontra. Este pensamento de iluminação que nos liberta. De onde surge este pensamento? Em nós, individualmente, e na história. Como surge na história este pensamento? Se nós considerarmos o vídeo anterior, onde eu falo sobre uma passagem do Sutra Lotus do Buda, onde ele mostra que ele verdadeiramente não alcançou a iluminação debaixo da árvore Bodhi, como muitos acreditam, mas que a iluminação dele, ou seja, o estado de Buda, a iluminação completa, foi alcançada há incontáveis ciclos de tempo.
nós conseguimos nos aperceber que esse pensamento existe há tanto tempo que nós não conseguimos nem imaginar. Ora, quando nós nos limitamos a procurar entender a história da humanidade, baseado em ciclos de tempo de 5.000 anos, de 10.000 anos, nós estamos limitando muito a nossa percepção. Estamos limitando muito mesmo. Bom é nós abrirmos a nossa mente para entender que a história humana e a história da espiritualidade é muito, mas muito maior do que aquilo que algumas linhas de pensamento, algumas linhas de tradição, algumas linhas filosóficas nos querem fazer acreditar. Claro que é bom nós estudarmos a história recente da humanidade. Por exemplo, nós procuramos entender o povo sumério, como os deuses sumérios se manifestam de uma forma não muito humana, mas ao mesmo tempo não tão divina assim. Como nós conseguimos descodificar a história de Jeová como sendo uma criatura que tem vindo a dominar o pensamento na Terra. E esses personagens da história hebraica, é interessante nós estudarmos isso, traz muito conhecimento para nós entendermos a nossa situação atual. Mas a história humana, a história do pensamento, a história da espiritualidade, ela é muito maior do que aquilo que nós temos tido acesso. Muita luz para todos e até à próxima!